Via Justiça de hoje está debatendo o avanço do crack no país e o aumento da criminalidade. Nossos convidados são o juiz Edson Feital Leite, da 2ª Vara de Tóxicos de Belo Horizonte, e o presidente do Conselho Estadual de Política sobre Drogas, psiquiatra Aloísio Andrade. Em Minas Gerais, que tem 853 municípios, o crack não está mais somente nos grandes centros. Ele já chegou à zona rural e aos municípios menores, antes pacatas cidades do interior de Minas. Como explicar isso, doutor Aloísio? Podemos chamar, se não for ferir o termo, uma democratização da distribuição dos consumidores e das drogas no Estado. Então, o fato do crack ter chegado de forma tão rápida e avassaladora nos mostra as peculiaridades, as especificidades dessa substância. Portanto, temos que ter uma atenção diferenciada e realmente não é absurdo dizer que o crack prejudica socialmente muito mais do que várias outras substâncias, inclusive do que a maconha. Mas chegar na zona rural, doutor Feital, isso me impressiona muito. Isso começou no estado de São Paulo, principalmente com os cortadores de cana, né? Para aumentar o vigor deles e tal. E as pessoas, então, o traficante ele vai procurando cada dia que passa um mercado apropriado para o tipo de droga que ele vende. Cada droga tem o seu potencial de lesividade, cada droga tem as suas especificidades e o traficante é conhecedor desse mercado. E à medida que você aumenta a repressão nas cidades maiores, igual Belo Horizonte, por exemplo, onde existe uma delegacia especializada de combate ao tráfico de drogas, a tendência natural do traficante é escolher caminhos menos perigosos para ele. Daí porque ele vai para o interior, porque lá também ele vai achar mercado para esse tipo de situação. Mas o vício em Belo Horizonte ainda é muito grande e o Centro Mineiro de Toxicomania registra que mais de 40% das pessoas que o procuram em Belo Horizonte o fazem por causa do crack. Há só 18 centros oficiais de apoio ao viciado em Minas. Está faltando então apoio, não, doutor Aloísio? Na verdade, esse número aí diz respeito aos Centros de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, o CAPS-AD, que é do sistema então do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde, é a rede de atendimento ambulatorial. Agora que estão iniciando os CAPS-3, que tem 24 horas de atendimento, não temos nenhum instalado ainda. Mas nós temos comunidades terapêuticas, nós temos fazendas de tratamento. Então hoje calculamos que em Minas, entre atendimento ambulatorial e o próprio CREAD, o Centro de Referencial Álcool e Drogas da Subsecretaria de Política sobre Drogas, faz esse atendimento da Tupinambás com o Amazonas ali, atendimento gratuito. Mas se nós somarmos as instituições que trabalham na área em Minas, nós temos em torno de 600 a 650 instituições, entre comunidades terapêuticas e centros de tratamentos ambulatoriais. Mas as comunidades terapêuticas precisam de doação e muitas vezes não conseguem, não, doutor Feital? Elas precisam de dinheiro e o Estado não tem dinheiro suficiente para distribuir para esse tipo de situação. Precisam de pessoal capacitado e muitas vezes não tem pessoal capacitado para fazer esse tipo de orientação. Funciona à base mais daquelas filosofias religiosas e tal. Então tudo isso precisa de mudar, porque nós precisamos de trabalhar esse tipo de situação, droga, crack, com mais profissionalismo. Falta nesse meio profissionais capacitados, médicos capacitados, que entendem do assunto, porque a drogadição é uma situação difícil, cara, tanto que o plano de saúde não trata geralmente o drogado. Por quê? Porque depende de uma internação por um prazo razoável, então não é lucrativo para eles fazerem isso. Há um tempo atrás eu recebi uma visita de uma senhora, parente de um ministro, em que ela me pedia para arrumar uma clínica de internação para o filho dela. Porque enquanto o marido era vivo, ela pagava 8 mil por mês para tratamento desse tipo de droga. Mas depois que o marido morreu, o dinheiro mixou. Aí ela queria que o Estado patrocinasse isso. E nós temos essa deficiência. Agora, cabe lembrar que, através da Subsecretaria de Política sobre Drogas e do Conselho, em Minas, 33 instituições de comunidade terapêutica de tratamento recebem um aporte financeiro, uma ajuda para se adequar à Resolução 101 da Vigilância Sanitária, que estabelece os critérios, né, Feital? Critérios. De como deve ser o funcionamento mínimo básico dessas instituições para oferecer alguma chance. Porque na dependência química, um tratamento mal feito é pior do que não tratar. Porque faz um tratamento mal feito, a pessoa e a família se frustram, depois desanimam até de procurar atendimento. Mas, doutor Aloísio, o senhor concorda com o doutor Feital de que o sistema de saúde pública no Brasil não estaria preparado para o avanço do crack? O que acontece é que nós precisamos, o doutor Feital falou bem, hoje nós temos um número de técnicos muito maior do que tínhamos há 30 anos atrás. Mas o crescimento da demanda foi muito grande, foi muito maior do que esse crescimento dos técnicos.
O investimento financeiro é básico. Hoje nós vivemos de que o sistema vive do leilão dos bens de traficantes apreendidos e sentença transitada em julgado, ou seja, demora muito tempo. Quando vai fazer leilão, os bens já estão destruídos, os veículos já estão depredados. Então, do ponto de vista prático, o que nós precisamos? Precisamos de uma contribuição social a ser vinculada à venda de bebidas alcoólicas de tabaco, para que isso vá diretamente ao Fundo Nacional de Combate às Drogas, né, o FUNAD, e a partir então desse financiamento, melhorarmos isso que o Dr. Feital está colocando de uma forma muito adequada, melhorar a qualidade e a quantidade de pontos de atendimento. Isso é fundamental. Basta lembrar, Luiz, que Minas Gerais é um dos únicos estados que tem uma Secretaria Estadual Antidrogas. Minas as coisas funcionam mais porque há uma interação entre o Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Governo Estadual. Mas fora do estado, Minas é um dos únicos estados que tem vara especializado em combate ao tráfico de drogas. Então tudo isso é um avanço. Eu queria colocar para os senhores rapidamente, porque o governo federal ele investe cerca de $1 bilhão por ano em política dirigida aos jovens de 15 a 24 anos, que é o PRONASSE, Programa Nacional de Segurança Pública e Cidadania. Mesmo assim, o crack só avança. O que fazer? Nós temos que primeiro buscar dentro da sociedade essa preocupação, que é uma preocupação de todos nós. Nós temos muitas vezes também a mania de deixar tudo para o governo fazer. Nós temos que começar dentro dos nossos lares, tomando conta dos nossos filhos, verificando com quem ele está andando, procurando uma ajuda especializada na hora que precisa. Nunca deixar o barco correr para depois que ele afundar, a gente chamar alguém para tirar ele do fundo do mar. Considerações finais do senhor, doutor Aloysio? Doutor Feital coloca com muita adequação o fato de que a instância domiciliar, a instância familiar é a base do processo, é a célula realmente. Então os pais têm que entender que vale a pena, apesar de ser desgastante, colocar limite nos filhos, desde pequeno, sempre lembrando a ideia de que é de pequeno que se torce o pepino. Se você não dá um treinamento adequado para o seu filho na primeira infância, até o 7º ano de vida, depois perde-se o controle. Então deixar aqui o estímulo, um raciocínio que é um raciocínio otimista, no sentido de que é possível minimizar a situação, não é possível terminar com ela, mas é possível diminuir o grau de consequências terríveis que nós temos convivido com elas. Muito obrigado ao senhor, doutor Aloysio Andrade, ao senhor, doutor Edson Feital, pelas participações nesse programa. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a MAGES, Associação dos Magistrados Mineiros. Críticas, perguntas e comentários, fale com a produção pelo telefone 31 3079 3454 ou pelos endereços eletrônicos tv@almg.gov.br ou viajustiça@mages.com.br. Até a próxima semana.